Bom dia! Estamos aqui para mais uma live das hoje 8 horas da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E aí, povo? Tive aí problemas técnicos para começar a live mais cedo, mas estamos aqui de novo. Mais uma vez, hoje estou bem atrasado. Vou ficar só um pouquinho, só para não deixar de fazer a live de hoje. Espero que vocês estejam bem. Vou aproveitar e fazer alguma pergunta aí. Responder algumas perguntas para poder falar sobre como melhorar a saúde, sobre como melhorar a qualidade de vida. Gostaria de agradecer imensamente a minha querida irmã doutora Bianca Urbano pela live de ontem, que ela me convidou para participar. Então foi bem legal. Ontem a gente falou sobre ajuste do relógio biológico, quanto isso é importante para a gente conseguir manter a nossa saúde. Então é um tema aí que muitas pessoas ignoram, mas que faz total diferença em relação ao funcionamento do corpo da pessoa, em relação ao metabolismo. Espero que a gente possa falar sobre esse assunto mais vezes no futuro. E aí, pessoal, sobre o que falaremos hoje? Tem alguma questão que a gente possa discutir? Possa ser interessante? Esperar aí algumas pessoas entrarem a mais para a gente poder começar a falar mais sobre algum assunto que seja interessante, né? Já deixei o Davi e o Lucas na escola hoje. Os dois estão aí, cada um na sua turma aí. E vamos lá. Ontem Dona Ana me ligou no meio da live, tem que conversar com ela, né, Dona Ana? Espero que você esteja bem, Dona Ana. Mas e aí, pessoal, sobre o que falaremos hoje? Tem algum tema que vocês queiram discutir ou falar? Doutor Eduardo B. Monastério. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Bom dia, Rubens. E aí, como é que você está, senhor Rubens? Quer falar sobre alguma coisa hoje, Rubens? Tirar alguma dúvida? Falar sobre algum tema? O que você sugere a gente falar hoje? Essa semana comecei a fazer acompanhamento personal, então tô quebrado. Josi, bom dia, doutor. Você conhece a doença de Lyme? Doença de Lyme é uma doença infecciosa, dona Josi. Ecleine, bom dia, doutor. É uma doença que ela geralmente é subdiagnosticada. Inclusive teve um paciente meu que a gente fez o diagnóstico tem pouco tempo. É uma doença infecciosa que pode cronificar e causar um processo parecido com um processo autoimune. É uma doença bem difícil de você conseguir tratar, que é causada por uma bactéria chamada Borrelia burgdorferi. E essa infecção ela pode causar muito cansaço, que é uma característica dessa doença, dor, lesões em alvo. Ela é muito mais comum no hemisfério norte, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem alguns casos. E ela muitas vezes se confunde com outras doenças que são parecidas, assim, são infecciosas e que podem causar sintomas de mal-estar crônico, fadiga crônica, febre persistente. Sempre faz uma investigação
quadro de mononucleose, de outras infecções aí crônicas que acabam causando muito desconforto. Também causam aquelas linfadenopatias, crescimento de ínguas generalizados no corpo. Então é uma doença aí que precisa ser bem investigada e o tratamento ele é bem chato, tem que tomar vários ciclos de antibiótico. É uma doença que o ideal é que você procure um bom infectologista para poder fazer o acompanhamento e fazer o tratamento adequado. Ecleine, bom dia, doutor. Bom dia, dona Ecleine. Rubens Pro, estamos correndo. Primeira semana é tenso. Primeira semana do mês é correria mesmo. Espero que você esteja correndo na esteira também, Rubens, que é mais importante do que essa correria aí. Josi, minha filha foi diagnosticada com TEA, mas descobrimos há pouco tempo que ela tem Lyme. Até o Lyme eu acredito que ele possa contribuir para o processo de neuroinflamação, né? Eu acho que essa questão de você ter uma infecção crônica que bagunça o sistema imunológico é muito ruim para quem tem transtorno do espectro autista. Então tratar essa infecção pode ser até que ajude a melhorar alguns sintomas do autismo, porque pode ajudar a controlar melhor a neuroinflamação. Amandita, meu filho está finalizando o tratamento de leucemia. Após o término das químios, quais são as reposições vitamínicas e quais interferências podem ocorrer nas produções hormonais? Então, Amandita, é muito impreciso, sim, eu falar para você o que pode acontecer. O terreno das possibilidades é muito grande. O que eu recomendo, quando ele terminar o tratamento, ele passar por uma boa avaliação com o médico ou com o nutrólogo, alguém que trabalhe nessa área, e faça investigação para ver o que ele precisa. No caso dele, ele precisa de fazer um bom ajuste, ver como é que ficou o metabolismo. Muitas dessas medicações que são utilizadas para tratar essas leucemias são quimioterápicos que podem causar vários problemas. Então, na verdade, precisa ver o que ele ficou ali como consequência do uso dessas medicações e também fazer uma avaliação do que ele está sentindo e do que o corpo dele vai precisar de repor, né? Então, isso aí é muito impreciso, assim, falar para você o que pode acontecer, o que não pode. Você tem que ver mesmo. Tem vários pacientes que eu peço exames assim para ver como é que estão todas as vitaminas praticamente. A gente pede para ver como é que estão o ferro, o estoque de cobre, de zinco, de vitamina A, vitamina C. Dependendo do caso, a gente faz uma investigação mais ampla para poder realmente repor o que precisa. E em relação à parte hormonal, tem que ver como é que está esse equilíbrio da parte hormonal. Eu recomendo que você procure. Meu irmão mesmo, ele trabalha muito com essa área de reposição hormonal. Ele é ótimo, o Dr. Diego Urbano. Depois dá uma pesquisada. Ele também faz essa reposição de vitaminas, de minerais. Ele consegue, acho que ele pode ajudar bastante aí seu filho, principalmente equilibrar essa questão hormonal. José está tratando com o Dr. Carlos Levich. Não conheço o Dr. Carlos. Cida, bom dia. Mas está tratando, tá no caminho certo. Cheguei da ginástica agora. Então, mulher, eu tô aqui terminando a live. Eu já vou fazer pelo menos uma caminhada hoje para não perder o pique. Bom dia, família Gonzaga. Bom dia, dona Juliana. E aí, pessoal, tem alguma questão que vocês queiram saber a mais que a gente possa falar hoje? Ou vamos encerrar por aqui? Comecei bem atrasado. São 8h15. Às 11 eu tenho que estar já atendendo na clínica. Então, vamos ver o que a gente tem para responder aqui. Dr. Cláudio, que provoca crises de labirintite? Na verdade, tem várias causas, né, de crise de labirintite.
Uma das mais comuns que as pessoas têm é quando acontece o que a gente chama de VPPB, que é a vertigem postural paroxística benigna. Esse tipo de alteração causa uma tontura, geralmente rotatória, então isso que a gente chama de vertigem, que dura alguns segundos, principalmente quando você mexe a cabeça para um determinado lado. A causa desse processo é por conta de uma alteração da localização dos cristalzinhos que tem dentro do ouvido interno e que ajudam na nossa localização espacial. Quando alguns desses cristais saem do lugar, eles acabam ali nos canais semicirculares, eles acabam causando aí esse tipo de desorientação do nosso organismo. E o tratamento disso, além de usar algumas medicações que podem ajudar a melhorar o sintoma, é você reposicionar esses canalículos. Tem uma série de manobras, chamada manobra de Epley, que é feito justamente para isso, para você reposicionar esses cristais no lugar certo. E aí, com isso, você consegue ter a melhora desse tipo de sintoma. Mas tem sintomas de labirintite que podem ser causados por doença de Meniere, que é também uma doença que vai causar tontura, vai causar zumbido, vai causar perda de audição. Aí tem que realmente fazer uma boa investigação para avaliar. Tem crises de vertigem, de tontura que vão ser causadas por uma doença neurológica, é muito comum, inclusive na esclerose múltipla acontecer isso. Mais ou menos uns 30% dos pacientes com esclerose múltipla, até um pouco menos, vão ter esse tipo de sintoma de tontura que pode acontecer. Então vai variar, dependendo da causa, você vai poder fazer o tratamento adequado. Dona Solange, bom dia, doutora. A filha de um amigo foi diagnosticada com encefalite autoimune. Então, mulher, tem que tratar. Uma das coisas que eu recomendaria é o protocolo Coimbra, porque ajuda a controlar esse processo autoimune. Inclusive, eu tenho paciente com encefalite autoimune, eu tenho paciente com ADEM, que é um tipo de encefalite autoimune também, e que responde muito bem ao tratamento. Alguns tipos de encefalite são bem parecidas com a esclerose múltipla, né? E quando é autoimune, não existe nada melhor do que a vitamina D para regular o sistema imunológico. Só tem que ver se a família está disposta aí a fazer o uso da dose alta de vitamina D. E para isso ela tem que fazer dieta com restrição de cálcio e uma hiperidratação, né? Dona Cida, doutor, fiz colonoscopia e fui diagnosticada com diverticulose. Pode ser só alimentação, sinto muita fome. Então, dona Cida, a gente chama hoje em dia de doença diverticular, que é a formação desses divertículos no intestino. Então, geralmente acontece depois de 50 anos de idade. Tem muita associação com o intestino preso. E esses divertículos são pequenos enfraquecimentos na parede do intestino grosso, formando umas pequenas bolsinhas que podem inflamar quando entra alimento que fica preso ali dentro e muitas vezes causar perfuração. Quando você tem esse tipo de situação, você vai ter uma que a gente chama de diverticulite. E essa diverticulite ela pode complicar. Eu já vi pessoa morrer por conta de quadro de diverticulite. Na época que eu era cirurgião geral, atendia muito quadro de diverticulite. Tinha que internar o paciente, dar antibiótico na veia. E muitas vezes tinha que operar esse paciente. Tinha que abrir a barriga, porque muitas vezes formava coleção de pus ao redor desse divertículo. E aí não tinha jeito, tinha que operar. No caso, é uma doença que as pessoas têm que evitar o consumo daquelas sementinhas muito pequenas, que podem entrar aí nesses divertículos e que podem causar esse tipo de inflamação e complicação, né? Porque ele se tem uma microperfuração, aí a bactéria que está lá dentro do intestino entra no lugar que ela não deveria entrar, que é dentro do nosso corpo, dentro da nossa barriga, e começa a se multiplicar ali, e aí vira uma bagunça só. Então,
Você precisa, para poder evitar progressão, tratar a constipação intestinal, se você tiver, e tem que ter esse ajuste aí da alimentação para você ficar bem, tá bom? Mas é uma doença que ela pode causar esse tipo de complicação e um segundo tipo de complicação, que é o sangramento do divertículo, que pode causar ali uma hemorragia digestiva baixa. Então, a pessoa pode ter uma perda de sangue e muitas vezes ser uma situação bem grave de acontecer. Então, o ideal que você faça é um acompanhamento para tratar essa doença diverticular da maneira correta. Procura aí um bom proctologista, procura um bom nutricionista para passar uma dieta para você fazer que te ajude a não ter complicações dessa doença. Exatamente o que aconteceu, Juliana. Aquele presidente Tancredo Neves morreu por conta de diverticulite aguda. Então ele teve todas as complicações possíveis e imagináveis no quadro de diverticulite. Então ele foi o presidente que não foi, né? Foi eleito, mas acabou não assumindo e não conseguindo governar o país. Mas é isso, pessoal. Hoje uma live mais curta. Amanhã a gente está de volta às 7h30 da manhã, se não tiver nenhum contratempo. Espero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente está juntos de novo para nossa live aí das 7h30 da manhã. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.